Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você aí de casa. É muito bom ter você aqui conosco para estudar a Palavra de Deus, porque eu sei, onde você está estudando a Palavra de Deus, onde você busca Deus, Deus está com você. Bom dia, Ben. Bom dia, Juju. Bom dia, igreja. Bom dia! Bom dia para você de casa. Que Deus te acompanhe nesse dia e Ele te dê uma vida cheia de bênçãos e que Ele te guarde todos os dias, até a volta dele. Amém? Vamos orar, né? Vamos chamar nossos amigos para orar conosco? Vamos. Querido Deus, Pai de amor e de bondade, muito obrigado por hoje, que hoje nos abençoe também. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu, pela vida de cada um, também pela saúde, e que todo ser que o Senhor criou, que vive, que Ele louve o Teu nome, e que ele te louve com honra, poder e glória. E que o Senhor seja sempre honrado em tudo que nós formos fazer. Em nome de Jesus, amém. Ben, você ama seu pai? Sim. Seu pai para você é quem cuida de você, quem tem uma presença de herói, né? Sim, ele é uma bênção de Deus que Ele nos deu. Exato, mas sabia que temos um pai maior do que temos o da terra? Sim. Que é um pai que nos cuida, que nos perdoa e tem misericórdia de nós? Sim, nós amamos muito mais Ele do que qualquer pai. Exato, por isso vamos entoar louvor a Ele agora. O hino 17, Deus é nosso Pai amado. Se Deus, que é nosso Pai amado, Ele atende às árvores, às flores e os animaizinhos, imagina a mim e a você. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que Ele cuida dos seus animaizinhos, Ele cuida melhor ainda de você, se você busca estar do lado dEle. Bem, agora temos um momento muito especial, que é o momento de recitar a palavra de Deus e decorá-la, que estamos decorando 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Vamos convidar nossos irmãos que estão em casa e os que estão aqui conosco para recitar junto? Vamos. Vamos junto no 3? 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,
é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Esse verso nos ensina que vamos ter tribulação, vamos ter problema, mas que Deus vai estar conosco. Que Ele não vai deixar que Ele não vai nos deixar ser destruído, porque a vitória do justo sempre é garantida. Bem, agora temos nosso estudo. Vamos lá recapitular com todos que aqui estão e com o pessoal que estão em casa. Fique com o estudo agora. Tchau. Que Deus te abençoe e Ele te acompanhe nesse dia. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Que prazer estarmos juntos novamente para estudarmos a Bíblia mais uma vez. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Que prazer estar com minha esposa aqui para nós estudarmos juntos. Que Deus possa estar nos abençoando agora e elevando os nossos pensamentos. Nós, esse dia, estudamos o livro de Lucas, o capítulo 22 ao capítulo 24 e o capítulo 83 do livro Desejado de Todas as Nações. E eu fiquei imaginando, lá estava algo revolucionava o mundo. A data marcante, revolucionária para a nossa existência, para a existência de todo mundo, para a nossa era e para todas as eras, porque era a plenitude dos tempos e acontecia algo magnífico que a Bíblia usa uma palavra para descrever esse acontecimento que está na leitura que nós fizemos hoje no capítulo 23 de Lucas. No capítulo 23 de Lucas, o verso 48 diz assim: E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Então, estavam ali várias pessoas reunidas para um espetáculo. Espetáculo era a morte de Cristo. Espetáculo era toda aquela cena do Calvário. E isso foi o que nós estudamos esses últimos dias. As cenas por trás desse espetáculo. O que acontecia por trás das cortinas, como as coisas se desenrolavam. E vimos que realmente era um espetáculo. Era algo admirável. E nós continuamos vendo o que se prosseguiu desse espetáculo ontem, quando nós vimos, ou nos últimos dias, quando nós vimos o que foi relatado no capítulo 24 de Lucas, o verso 5, que diz: Por que o buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus não está mais no sepulcro. E agora, isso, quando nós vemos esse relato, acontece, como narra no primeiro versículo do capítulo 24, no primeiro dia da semana. Então, no mesmo dia, no verso 13 do capítulo 24, fala que Jesus ele se encontra com 2 discípulos. Que encontro! Com certeza esses discípulos puderam ali ter na memória essa data sempre gravada, quando Jesus se encontrou conosco. E como que foi esse encontro? Quais eram esses discípulos? Como se deu esse encontro? Como que foi essa cena? Como você falou, em Jerusalém, ali era o polo, o centro das festas. E Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, e ali ele foi morto em uma dessas festas, que é a festa da Páscoa. Isso. Cristo não tinha apenas 12 discípulos, como já vimos. Ele tinha vários outros discípulos.
E a Bíblia aqui em Lucas apresenta o nome de um desses discípulos que estava acompanhado de outro discípulo. E eles tinham ido ali a Jerusalém, mas eles não moravam em Jerusalém. Eles moravam em uma aldeia que ficava cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Quando eles voltam deste espetáculo, como você bem falou, diz que ali era o que se falava naquela região. Era a morte de Cristo, do Jesus Nazareno, que tinha acontecido. E aqueles dois estão ali no caminho, tristes. Veja, foi a maior decepção da vida dos seguidores de Jesus. Muitos tinham deixado tudo por ele. E esperavam muito dele, esperava dele que ele remisse Israel do poder romano. Mas aqueles dois estão indo muito tristes, porque as esperanças foram por água abaixo. Mas eles não estavam sozinhos. Enquanto eles conversavam, e o conteúdo dessa mensagem era: nossa, será que ele era mesmo o que havia de remir Israel? Como ele permitiu ser humilhado tanto? Como ele suportou tanta coisa? Não sei se ele era mesmo o Messias, mas parecia que era. O jeito que ele falava, que ele pregava, que ele curava, ninguém nunca curou como aquele homem, ninguém nunca falou com aquele homem, como aquele homem. Eu fico imaginando aqueles dois discípulos nessa mistura de sentimento de temor, ao mesmo tempo decepção, tristeza, e ficava lembrando de tudo que tinha acontecido. Era um momento angustioso o qual eles estavam passando. Que momento de sombras, né? E diz que era ao entardecer do dia 16, porém eles não andavam pela sombra, a sombra que eles tinham não era devida ao entardecer, mas destituídos de esperança e fé, eles andavam como se a sombra da cruz. A cruz fazia trevas sobre o seu caminho, porque a cruz não era naquele momento para eles um motivo de esperança, mas um motivo de frustração, de desânimo, de desespero, como você falou. Justamente. E, no entanto, eles já tinham ouvido falar, a notícia da ressurreição de Jesus se espalhou por aquele lugar. As mulheres ficaram muito contentes e elas espalharam essa notícia. Só que, como nós falamos ontem, eles não lembravam que Cristo deveria ressuscitar no terceiro dia. Eles lembravam de tudo que ele teria que padecer e, de fato, as palavras dele se cumpriu, ele sofreu mesmo, como ele disse, mas eles não recordavam que no terceiro dia ressuscitaria. E por mais que eles ouviram esses boatos ali em Jerusalém, eles voltavam para casa com essa mistura de pensamentos e um pouco desnorteados de fato. Mas Cristo aparece, no entanto, não se revela a eles. E eu achei algo muito importante, o fato de Cristo não se revelar. Nós tínhamos conversado antes que uma das coisas que fazia com que os discípulos não lembrassem no momento certo das palavras de Cristo era porque a excitação e a presença de Jesus impedia de certa forma. Explica um pouquinho pra gente isso que você estava comentando comigo antes, que eu achei muito interessante. Ah, sim. E esse foi a realidade dos discípulos ao decorrer de toda a caminhada com Cristo. E eu fico imaginando esses dois discípulos cegados, com a vista meio embaraçadas, com as vistas fechadas, assim como aconteceu com Maria. Quando Jesus foi ter com ela, ela não distinguiu porque seus olhos estavam cheios de lágrimas e os olhos delas estavam vendo as coisas meio turvas e não conseguiu identificar a Cristo. E o coração, não somente os olhos, mas o coração estava pesaroso. E eu vejo que a decepção que esses discípulos estavam passando era justamente por isso. Porque as palavras de Cristo, quando Cristo proferia, quando andava com eles, ocupava segundo plano. Porque para eles era mais importante a presença de Cristo. Então, muitas das coisas que Cristo falava, eles ouviam, mas não entesouravam no coração, porque a presença de Cristo sobressaía todas as expectativas, todas as alegrias e toda a razão deles. Eles estavam concentrados unicamente na presença de Jesus. E muitas palavras eles deixaram por alto. E por isso que quando Jesus agora ele vai aparecer novamente para os discípulos, ele inverte as coisas. Porque se ele já revelasse sua presença,
correria novamente o mesmo risco de que eles olhassem para Jesus, admirassem a presença dele e não gravassem completamente as palavras que eles tinham a proferir. Então Cristo ele aparece de uma outra maneira. Muito importante, eu achei isso muito certinho que Jesus fez. Os discípulos, eles estavam ali naquela tristeza e eles continuaram na tristeza. E Jesus foi conversando e o sentimento deles foram mudando. Eles achavam que eram mais um irmão, um companheiro de fé que tinha ido ali a Jerusalém. E aí Cristo começa a dizer, mas olha, o que vocês estão conversando? Diz aqui no versículo... A partir do versículo 17 do livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do 17 diz o seguinte, Jesus dizendo ali para eles, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Naquele momento eles estão ali duvidando, será mesmo aquele que se permitiu tanto ser humilhado? Era mesmo de fato Messias? Aí Jesus conversa com eles. E no verso 18 diz, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe Jesus o que dele se achava em todas as Escrituras. Cristo começa a explicar e eles estavam atentos, porque eles não estavam ali sabendo que era Jesus que estava com eles, como já foi dito. Então eles começam a ouvir o que ele vai falando e aqui o relato diz que os sentimentos deles vai mudando, eles vão sentindo, começando a reaviver as esperanças, vão sentindo ali de novo, nossa. Pela primeira vez após a morte de Cristo, né, eles começam a sentir isso. Sim, e Cristo começa a explicar em todas as Escrituras. O interessante é que para os hebreus, Cristo ele cita nesse verso 27 e também em outro verso no 44 aqui deste mesmo capítulo, ele cita a parte mais importante, as 3 seções mais importantes da Bíblia hebraica, que era o centro da fé deles, que é ali o livro de Salmos, a lei de Moisés e todos os outros profetas. E Cristo, nesse momento, ele vai ali ratificando tudo que ele já tinha revelado por meio dos profetas. E aqueles 2 discípulos têm a certeza de que realmente ele era o Redentor do mundo e Cristo mostrou algo certo, porque da visão correta daqueles 2 discípulos dependia o futuro de toda a vida deles. Eles estavam desesperançados e eles precisavam agora compreender quem realmente era o Messias. E dessa compreensão se resultaria o destino eterno deles, e aqueles 2 discípulos agora compreendem quem de fato estava com eles. Mas Jesus não fica sempre oculto, chega um momento que ele se revela. Sim, e eu acho interessante isso que você falou a respeito de que Cristo ele dá base primeiro para os discípulos da Escritura. A primeira coisa que ele faz com os discípulos ali ao conversar com eles é expor as Escrituras. Porque os discípulos, eles ficaram, como você leu no relato, eles ficaram impressionados ao Cristo perguntar, né?
Acaso és tu o único que vem lá de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Onde você estava? O que você tem na cabeça? Você não está sabendo das coisas? E aí Cristo, isso, falando com Jesus. E aí Jesus pergunta para eles: honestos, vocês não entenderam nada. Vocês não se atentaram pelas palavras que eu disse. Tanto tempo estive convosco. Enfim, não que ele tenha falado isso nesse momento, mas eu imagino Jesus pensando: o que foram feitas das minhas palavras? Eu já não disse isso para vocês? E agora vocês estão todos perplexos. E aí ele começa explicando. E o livro ele vem falando a respeito do método que Jesus usou para comprovar isso para ele. Por que Jesus não fez um milagre para ele? Já não se revelou? A gente falou, né, a questão da revelação. Mas ele usou a Escritura, porque a Escritura ela tem o papel mais convincente de todas as coisas. Milagres podem reforçar uma mensagem, porém a mensagem em si ela é suprema sobre todas as coisas. E isso nós encontramos no parágrafo que começando com Moisés. A metade desse parágrafo diz assim: Cristo não operou nenhum milagre para os convencer, mas foi seu primeiro trabalho explicar-lhes as Escrituras. Haviam considerado sua morte a ruína de todas as suas esperanças. Agora ele lhes mostrou pelos profetas que ali se achava a mais vigorosa prova de sua fé. Era nas Escrituras. E 2 parágrafos à frente, na metade do parágrafo, diz assim: os milagres de Cristo são uma prova de sua divindade, mas uma prova mais forte ainda é que ele é o Redentor do mundo, e que ele é o Redentor do mundo, encontra-se comparando as Escrituras do Velho Testamento com as histórias do Novo. A palavra, ela é o mais importante de todas as coisas. A palavra, ela tem poder de convencer. Como nós vemos em Timóteo, ela é apta para o discernimento, para a correção, para a educação, para aperfeiçoar-nos, né? E Cristo ele estava se usando dessa ferramenta neste momento para transformar a visão que os discípulos tinham sobre a morte dele e o seu plano. E aí entra que você comentou, quando eles passam aí essa caminhada, eles entram na casa. Então, Jesus ele dá todos esses relatos. E Jesus ele dá esse relato, boa parte andando pelo caminho, mas também quando ele é convidado a entrar na casa com os discípulos, quando eles chegam na aldeia de Emaús, eles chegam em casa e Jesus ele faz que vai passar adiante, né? Até então eles não tinham reconhecido, isso, né? Era um estranho, né? Como cita a Bíblia. Era um homem qualquer que não tinha, aparentemente não tinha o conhecimento ali, mas depois eles veem que aquele homem era melhor do que eles, né? Porque eles tinham um conhecimento mais profundo das Escrituras e ele estava em paz porque ele compreendia as Escrituras. E eles entram em casa e Jesus faz que ia passar direto. E eles convidam: não, vem ficar conosco. E Jesus, como que não quisessem entrar, né? Não, eu vou seguir meu caminho, mas eles insistem. E com isso nós aprendemos uma lição. Qual foi a lição que nós aprendemos com essa questão de insistência para a presença de Jesus? Cristo ele só está em um local que ele é desejado. Não é isso que nós lemos? Então, quão grandes bênçãos as pessoas perdem por não desejarem ou muitas vezes não insistirem na presença de Cristo. Aqueles 2 homens dizem assim: já é tarde da noite, entre, fique conosco essa noite. E eles insistem. Aqui na minha tradução diz que Cristo é constrangido. E aí Jesus vê que realmente eles estavam desejando a presença dele. E ele entra naquela casa. E ali diz que o pão é posto na mesa. E Cristo, ele faz a mesma cena que ele fazia ao dar graças pelo alimento. E ele faz aquela mesma cena e eles olham aquilo. Maria, ele fez igual Jesus fazia, ele era Jesus. E aí eles olham aquilo e quando eles reconhecem, os olhos se abriram. E aí eles se lançam para adorar. Acontece o quê? Jesus desaparece, some.
Naquele momento, quando você está muito feliz e algo acontece, a comida fica em segundo plano. E a comida ficou do jeito que estava, eles entenderam e aí começaram a falar, é por isso que o nosso coração ardia quando nós estávamos no caminho. E eu fico imaginando eles falando, mas lembra que a esperança reavivou no nosso coração quando ele falou tal palavra? E aqueles dois saem tão felizes porque eles queriam anunciar aos outros lá em Jerusalém. E não pense que o caminho era fácil, não, viu? Eles moravam numa região montanhosa, mas eles tinham Jesus para guiá-los pelo caminho, ainda que fosse de noite, porque já estava de noite. E o caminho era um pouco perigoso e eles vão ali com um cajadozinho deles. E nós temos um comentário desse momento, a professora Jana pode comentar também. Que coisa tão linda. Duas coisas importantes. A primeira, a falta de persistência faz com que escape das nossas mãos as bênçãos que Deus tem para nos dar. Às vezes a gente não insiste, às vezes a gente não luta o suficiente e a gente acaba perdendo a bênção que Deus tinha para gente. Que miséria. Se eles não tivessem insistido, Jesus tinha passado adiante e eles nunca saberiam que aquele era Jesus que tinha falado com eles. Eles iam perder a bênção de ter o coração agora aquecido de saber, o Senhor ressuscitou. E isso mudou toda a vida deles. Sabe por quê? Porque quando eles estavam viajando com o estranho, o caminho era uma região montanhosa, então tinha pedras que eles precisavam ter cuidado. Diz que eles faziam um caminho assim bem vagarosos, né? Paravam para descansar um pouco e Jesus os acompanhava. Descansava, tinham cuidado para não, andavam de forma cautelosa para não escorregar e se machucar. Então o caminho não era um caminho fácil e era de dia, mas eles iam de maneira vagarosa. Quando eles recebem a mensagem que Jesus ressuscitou, eles não querem mais saber se vai tropeçar, se vai cair, eles saem correndo, com fome, cansados, porque eles tinham passado o dia todo viajando, mas agora não tinha fome, não tinha cansaço, não tinha caminho difícil, e ainda estava um pouco mais difícil, porque era escuro. Imagina isso. Mas isso não importou nada, eles foram correndo e disse que Jesus ia com eles. Só que agora não de forma visível, mas Jesus estava com eles, voltando pelo caminho. Eu fico imaginando essa cena. Eles correndo para anunciar que Jesus havia ressuscitado. O que mudou? Porque o caminho não se tornou mais fácil. O caminho não tinha ficado diferente. O que havia mudado? O coração. Nós precisamos entender que não são as dificuldades, não é o trabalho, não é o lugar, não é o coração, é o que a gente leva dentro do coração. Eles estavam vindo de Jerusalém com o coração pesaroso, sem esperança, acabou tudo. O caminho agora era muito negro, ainda que fosse dia. Mas agora, olha isso, que coisa maravilhosa. Agora o caminho era escuro, só que resplandecia para eles o sol da justiça. Consegue entender isso? O que vai contar mesmo não são as dificuldades que estão ao nosso redor, é o que a gente carrega aqui, ó. E um encontro com Jesus pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Foi isso que aconteceu na vida desses dois discípulos. Sim. Amém. E eu fico imaginando, né, que Jesus ele se faz presente ali nos momentos de maior perplexidade, de maneira mais direta, mais visível, de uma maneira que eles consigam sentir mais. Mas os momentos mais tranquilos, Jesus ele não se afasta. Porque quando Jesus ele some da presença daqueles discípulos, ele não saiu da presença deles, ele apenas ficou oculto. Jesus não saiu dali quando os discípulos pararam de ver eles, ele continuou ali. Então imagine quando Jesus desapareceu, ele ainda estava ali na sala, olhando para aqueles discípulos. Quando os discípulos foram para Jerusalém, Jesus foi junto com eles, porque agora eles tinham recebido a mensagem, agora eles estavam confortados, fortalecidos, e a presença pessoal de Cristo ali, visível, já tinha feito o seu papel, mas ainda assim, Jesus ele continuava ali com eles. E eles chegam em Jerusalém, e eles vão direto procurar os discípulos. Eles estavam reunidos, temendo que perdessem a própria vida. O que aconteceu com o mestre e nós, que somos só os servos? Então eles estavam temerosos. E quando esses dois chegam ali, eles contam, mas os discípulos, a esperança deles estava assim, tão dissipada, que eles não conseguem acreditar tão piamente. E aí,
eles conversam sobre tudo que aconteceu, mas o próprio Cristo aparece. E é nessas circunstâncias de alegria, de esperança sendo ali reavivada, que eles chegam em Jerusalém, procuram os discípulos, encontram eles reunidos e aqueles dois conversam. Mas essa história você vai ver amanhã, quando Cristo aparece para eles, e mais ensinamentos nós teremos desse momento que Cristo mais uma vez reanima e traz de novo esperança para a vida daqueles discípulos. Nesse momento nós vamos encerrar o nosso culto e é muito bom estarmos reunidos e te convidamos para estar conosco amanhã. E antes de orarmos, eu quero te dizer o quanto é importante nós insistirmos, como foi falado aqui. Cristo, ele contempla a mãe que se reúne ali com os filhos, o pai que está ali com os filhos desejoso de ensinar sobre Cristo, desejoso de que Cristo seja o centro da família. É o mesmo Jesus que tem desejo de se revelar. Quando nos reunimos aqui na igreja, é o mesmo Jesus que tem desejo de aquecer o nosso coração com a palavra. E eu quero te dizer que você possa continuar convidando Jesus para estar no seu lar, convidando Jesus para estar com os seus filhos. E mais do que convidar, que o Espírito Santo coloque o profundo desejo em nossos corações de querermos mais de Cristo. Nós servimos a um Salvador que é vivo, morreu, mas ressuscitou e agora está intercedendo por nós no santuário. Isso é motivo de grande alegria e grandes bênçãos o céu ainda tem para derramar em nossas vidas. Nós vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela companhia durante esse estudo. O nosso coração arde ao receber Tuas palavras em nossa vida, porque as Suas palavras são vivas e eficazes para nós, Pai. Que nós possamos viver pela palavra, não somente do que os nossos olhos veem, mas tendo a presença invisível, mas real de Jesus em nossa vida. Amém. Que nós possamos, ao termos a mensagem tesourada em nosso coração, sairmos ao mundo, Pai, com toda alegria, como aqueles discípulos saíram de Emaús para Jerusalém, tendo a mensagem mais importante do mundo: Cristo está vivo. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, dê-nos um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado e até amanhã.